Vamos nos colocar de pé. Você já tirou um tempo apresentando a sua vida diante de Deus. Agora é o momento de nós, uníssono, a uma só voz. Vamos mais uma vez, esse louvor. A presença de Deus é tudo que eu mais quero. E você? Vamos cantar isso, vamos fazer dessa canção a nossa oração. Que a presença de Deus é tudo aquilo que nós queremos. Porque na presença do Senhor eu sou forte. Na presença do Senhor o meu coração é fortalecido. Na presença do Senhor eu posso descansar. Na presença do Senhor os meus inimigos são mandados embora. Os exércitos são desbaratados. Na presença do Senhor eu posso saltar muralhas. Um dia, quando Moisés conversava com Deus a respeito de que Deus não iria com ele, e Deus estaria enviando o anjo, Moisés disse: não, se a tua presença não for comigo, se a tua presença não for. E ele disse: a minha presença irá contigo para te fazer descansar. Se você conhece, adora. Se não, feche teus olhos, levante suas mãos, Jesus, fique livre na presença. És meu amigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Adão se envergonhou na presença de Deus. Sem ti não há valor em Mas Deus não deixou ele envergonhado. Sou como um vaso de barro, ainda que você por um momento se envergonhe na presença dele, deixa ele trabalhar na sua vida agora. Diga isso. É a tua presença, é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração. Faça esse pedido a Deus. Não peça carro, não peça casa, não peça ouro, não peça prata. Peça para Ele atrair o seu coração. És tudo que eu quero. E o seu coração na mão dele vai te enriquecer. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Você quer ser atraído por Ele? Atrai o meu coração. Você deseja ser atraído por Ele? O meu coração. Deseja ardentemente isso. Posso te tocar. Aleluia. Nós precisamos de um desejo ardente pela presença de Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia, livro dos Provérbios, Provérbios 29. Aleluia. Ainda em pé, vamos ler
Nós vamos ler um versículo em Provérbios 29, 18, e depois nós vamos ler 1 Samuel 3. Aleluia. Amém? Os irmãos encontraram Provérbios. Tem alguns irmãos que ainda não encontraram, não tem problema, nós não temos pressa. Quem aqui tem a eternidade? Levante a sua mão e agradeça. Obrigado pela eternidade que o Senhor me deu. Amém? Obrigado pela eternidade. Aleluia. Provérbios 29, 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Repita isso, por favor. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Vamos agora para 1 Samuel, capítulo 3. 1 Samuel, capítulo 3, do versículo 1 em diante. Vamos ver se realmente, como que fica, como que é a situação. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. Repita isso, por favor. A palavra do Senhor era muito rara, e as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado, também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Repita isso, por favor. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino. Repita isso, por favor. O Senhor chamou o menino. Samuel, Samuel. E este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamastes. Mas ele disse: não te chamei. Repita, por favor. Não te chamei. Torna-te a deitar-te. E ele foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar. Repita, por favor. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. E ele se foi, e ele se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamastes. Repita, por favor. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor. Repita, por favor. Porém Samuel não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada. Repita, por favor. A palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel a terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamastes. Repita, por favor. Então entendeu Eli que era o Senhor quem o chamava. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te, se alguém te chamar, dirás. Repita, por favor. Fala, Senhor, porque o teu servo te ouve. Repita isso mais uma vez. Fala, Senhor, porque o teu servo te ouve.
E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou com 2 outras vezes: Samuel, Samuel. E este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Amém? Até aqui, podeis assentar. Nós vamos fazer uma breve meditação. Veja como é muito importante, se nós olharmos para esse tempo, o tempo em que viveu o sacerdote Eli, o tempo em que viveu Samuel, como o relato diz, que a palavra do Senhor era muito rara. O profeta Samuel, embora fosse profeta, ainda não conhecia, porque ainda não tinha se manifestado a ele a palavra do Senhor. Eu gostaria que você levantasse a sua mão e dissesse assim: Senhor, manifesta a tua palavra a mim. Fala que o teu servo te ouve. Eu quero ouvir além daquilo que o Carlos está falando. Atrai o meu coração para ouvir a tua voz. Amém? É importante que você entenda que eu e você precisamos ter um desejo muito forte em ouvir a voz do Senhor. É muito importante, e eu e você deveríamos dedicar toda a nossa vida em buscar ouvir aquilo que o Espírito diz para a igreja. Mas eu queria fazer uma aplicação lá de Provérbios, aonde fala: não havendo profecia, o povo corrompe. Eu estava lendo na Bíblia a Mensagem, e essa Bíblia ela tem uma expressão mais forte, mais abrangente. E olha que interessante, o mesmo Provérbios 29:18 diz assim: quando as pessoas não conseguem ver o que Deus está fazendo, elas tropeçam em si mesmas, mas quando atentam para o que Deus revela, são abençoados. É o mesmo provérbio, é a mesma palavra que foi traduzido para nós. Eu estou lendo aqui na Bíblia de Estudo Genebra, que é mais ou menos a mesma versão daquilo da Bíblia da Mulher que o pastor usa. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Quando as pessoas não conseguem ver o que Deus está fazendo. Pregava na quinta-feira aqui o pastor Alexandre, falando que nós às vezes não nos atentamos para quantos milagres acontecem nas nossas vidas, e nós não conseguimos ver estes milagres, e porque não vemos estes milagres, nós não atentamos para estes grandes livramentos que Deus está nos dando. Nós entendemos que milagre é aquele do tipo que eu conto assim: eu tinha um câncer e Deus fez um milagre e me curou do câncer. Hoje eu estava conversando com uma irmã no Face, e ela disse assim para mim: eu não fui domingo na igreja, mas no domingo retrasado eu fui na igreja com o meu filho, mas não foi possível ir no domingo na igreja, porque no sábado o meu filho capotou o carro várias vezes, e estava tudo certo, nós iríamos no domingo, nós voltaríamos na igreja domingo. Nós gostamos da igreja, nós nos sentimos bem, nós sentimos a presença de Deus. No dia que o pastor Zé Filho estava nos desafiando, estava nos dando uma direção, estava falando profeticamente qual era a direção.
para que nós estivéssemos orando 1 minuto por dia. Eu não quero nem perguntar para não envergonhar ninguém, mas eu gostaria que você parasse por 1 minuto, você que estava aqui no domingo retrasado, se você orou hoje os 9 minutos, e ele não falou para orar 2 horas, não falou para orar meia hora, mas hoje era o dia de orar 9 minutos, de joelhos, né, pastor Zé Filho? Não havendo profecia, não havendo direção, mas eu podia aplicar também aqui, não havendo estudo. Não havendo estudo da palavra de Deus, o povo se corrompe. E o estudo da palavra não é simplesmente aquele dia, daquele culto, que é o culto da doutrina, que é o culto do ensino. Mas o que guarda a lei, esse é feliz. Como que eu faço para guardar a lei? Eu tenho que esconder a palavra no meu coração. Eu tenho que esconder a palavra no meu coração. No último domingo, quem estava aqui ouviu o pastor dizendo que algumas pessoas ainda não viram os milagres de Deus na vida delas. Por quê? Não porque não há profecia, porque a profecia, a direção, a palavra do Senhor, ela não é tão rara aqui nesse altar, e tem dado direção. Mas quando eu e você não atendemos à direção, o milagre não acontece. E o pastor salientou aqui que se o cego, o qual Jesus tinha feito lodo e passado no olho dele, não fosse ao tanque de Siloé se lavar, o milagre não teria acontecido. Eu preciso entender que eu e você precisamos criar condição para que a profecia de Deus se cumpra em nós. Diz para a pessoa que está do teu lado: eu e você precisamos criar condição para que a profecia se cumpra na minha vida. Amém? Se eu não crio condição, a profecia não se cumpre na minha vida. E eu estou falando da profecia, aquela profecia bíblica, aquela profecia que o Senhor falou para mim e para você. E eu vou começar com a profecia mais simples, que é aquela profecia em que você se encontrou um dia com alguém. Eu não sei se foi num culto, eu não sei se foi na rua, eu não sei se foi no hospital, numa penitenciária, eu não sei aonde foi, mas você se encontrou com alguém, e aquela pessoa, movida pelo Espírito de Deus, disse para você: Deus tem um plano na sua vida, Deus quer te salvar, Deus quer te transformar. E aquilo era uma profecia. Aquilo era uma profecia. Não pense você que profecia é só aquela que assim diz o Senhor teu Deus, eis que você vai casar, assim diz o Senhor teu Deus, eis que você vai ter um carro, eis que você vai ter uma casa. Nos dias de Noé havia uma grande corrupção, e Deus estava disposto a destruir tudo. E sabe o que acontecia? Naqueles dias, as pessoas casavam e davam-se em casamento, as pessoas compravam e as pessoas vendiam. E Jesus vem a falar dessa profecia para nós, para mim e para você. Sabe qual é o sinal? Quando vai acontecer a volta de Jesus, as pessoas estarão casando, dando-se em casamento, comprando e vendendo. Carlos, mas é pecado casar e dar-se em casamento? É pecado comprar e vender? Não, ele estava dizendo assim, serão dias comuns, serão dias que as pessoas estão vivendo naturalmente, porque comprar e vender é natural dessa vida, casar e dar esse casamento é coisa natural dessa vida. Mas eu e você
precisamos desejar algo mais. Nós não podemos ser encontrados como alguém que está comprando e está vendendo, está casando e dando-se em casamento. Nós não podemos, nós precisamos estar ouvindo a voz do Senhor. Veja quanto tempo Eli demorou, e a voz do Senhor já tinha se manifestado para Eli, mas quanto tempo Eli demorou para entender que era o Senhor que falava com Samuel. Quanto tempo eu e você demoramos para entender que não era aquele crente chato que estava falando que Deus tinha um plano na nossa vida, que queria nos salvar. Mas chegou um dia em que nós criamos condição. E qual era a condição? Nós tivemos que aceitar Jesus, receber Jesus como Senhor e Salvador, confessá-lo com a boca, fazer a oração do pecador. Ainda hoje, eu e você precisamos criar condição para que as profecias se cumpram na nossa vida. Para que as profecias se cumpram na nossa vida. Eu ouvi, não lembro quem que eu ouvi, ou se eu li alguma coisa, mas essa pessoa dizia assim, mais ou menos assim, que o motivo dos seres humanos viverem mais ou menos bem é não saber o que vai acontecer amanhã. E se nós olharmos para a Bíblia, né, nós temos base para isso. Por quê? Porque nós temos palavras dizendo assim: vivo hoje, porque o amanhã pertence a Deus, né? Basta para cada dia o seu mal. Mas se nós olharmos para a vida do apóstolo Paulo, ele disse que o Espírito de Deus revelava para ele de cidade em cidade. Então, para mim e para você, por quê? Porque Deus não fará nada sem antes comunicar os seus servos, os profetas. Porque para o amigo, você fala o que vai fazer. Abraão era amigo de Deus. E quando Deus pôs no coração de destruir Sodoma e Gomorra, Deus foi até Abraão e contou para ele o que iria fazer. Mas para ser amigo de Deus, nós precisamos ser íntimos. Nós precisamos gastar tempo com Ele. Como que eu gasto tempo com Deus, Carlos? Todas as vezes que você está gastando tempo estudando a palavra de Deus, você está gastando tempo com Deus. Todas as vezes que você tira um tempo a sós, todas as vezes que você entra no seu quarto, fecha a porta, você está gastando tempo com Deus. Você está investindo na sua amizade com Ele. Todas as vezes que você ouve uma palavra de Deus, todas as vezes que a palavra de Deus vem dizendo, vem falando com você, e você entende que era Deus falando, e você diz: fala, Senhor, que o teu servo te ouve. E você não fica simplesmente no ouvir, mas você executa. Porque olha aqui, mais um pouquinho, no Provérbios 29, o versículo 19, olha que interessante. O servo não se emendará com palavras, porque ainda que entenda, não obedecerá. Vou tornar a repetir. No 18 está escrito: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz.
versículo 19 de Provérbios 29. O servo não se emendará com palavras, porque ainda que entenda, não obedecerá. Qual que é a ideia aqui? A ideia, o que ele está falando aqui de servo, ele está falando daquele cara que só funciona na base do chicote, amarrado no tronco. É disso que ele está falando. Mas eu quero dizer para você, e quero liberar essa palavra para a sua vida, que você possa hoje ouvir a voz do Senhor, e que o Espírito de Deus possa mudar essa mentalidade de servo, para que você tenha uma mentalidade de filho. Porque o servo, é o que diz aqui, ele não entenderá com palavras, porque ainda que entenda, não obedecerá. Mas o filho, ele não precisa ser açoitado, ele não precisa ser fustigado com vara. O filho, ele ouve, entende e põe em prática. Amém? A mentalidade de filho. E quando eu falo de mentalidade de filho, eu estou falando daquilo que está escrito, que o filho tem a mente de Cristo. Repita isso: nós temos a mente de Cristo. Qual é a mente de Cristo? A mente de Cristo é a mentalidade, é o pensamento de que ele é filho. Ele não é servo, ele é filho. Embora também está escrito que enquanto o filho é menino, ele não é diferente do servo. Esse culto é um culto realmente diferente. Parece que acontece cultos diferentes, né? Realmente é. Você vê que os ministros de louvor, eles não ministraram a você. Diferente de um culto de celebração, em que o pastor Alexandre está aqui, levanta a mão, senta, pula, vira piroleta, canta. Aqui na terça-feira, nós estamos dando a oportunidade para que nós possamos crescer. Por que crescer? Porque o menino, ele precisa ser ensinado, não é? O menino tem que ser ensinado. Amém? Eu fui ensinado a como adorar, eu fui ensinado a como me portar diante da casa de Deus, a entrar, a fazer silêncio, a não ficar conversando, a dobrar o joelho, a orar, a diferenciar a casa de Deus de um botequim, de uma padaria, a fazer diferença. Eu fui ensinado a levantar a mão, a dar glória, a aleluia, a dar liberdade na hora que é para dar liberdade. Eu fui ensinado. Mas nós não podemos ser meninos o resto da vida. Na terça-feira nós estamos tendo esta liberdade, em que os ministros de louvor, eles estão ministrando o culto deles a Deus. Amém? Por quê? Porque eles foram chamados para adorar com canções. Eu fui chamado para orar. Eu então fico lá em cima, orando. De vez em quando eu canto, de vez em quando eu ando, de vez em quando eu dobro os joelhos. Por quê? Porque essa primeira meia hora aqui, esta é a direção. Essa primeira meia hora é para você ter uma liberdade de se expressar diante de Deus da forma que você se expressa. É como se cada um, ao entrar nessa casa de oração na terça-feira, estivesse entrando no seu quarto, fechando a porta, estando a sós com o Senhor. Amém? Amém? Vamos nos colocar de pé então. Agora, são 9h05. Nós temos 10 minutos. Agora nós vamos fazer diferente. Não havendo profecia, não havendo direção, o povo corrompe, né? Mas quando eu tenho uma direção, eu preciso criar a condição. Qual é a direção agora, Carlos? A direção agora é o seguinte: nós vamos nos unir de 2 em 2. Mas
não marido e mulher, não pai e filho, mas uma pessoa que você não conhece. Nós vamos orar agora, fazer oração em concordância. Amém? Você ora e a pessoa que está com você concorda. A pessoa, quando você terminar de orar, a outra pessoa ora e você concorda. Amém? O que eu vou orar, Carlos? Você vai orar tudo aquilo que você quer que seja ligado no céu. Amém? De preferência que você seja intenso, que você seja específico, porque se nós fazemos orações vagas, quando aquilo acontece, a gente nem sabe o que aconteceu, às vezes nós nem atentamos. Seja específico, seja específico.